Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no incrível mundo do nosso sistema imunitário adaptativo. Pensa nele, sai como a rede de defesa mais sofisticada que existe no nosso corpo. E a gente vai conhecer os verdadeiros soldados de elite dessa defesa, os linfócitos T e B. E para a gente entender direitinho como essas células nos protegem, nosso papo vai passar por 4 pontos bem importantes. Primeiro, o equilíbrio do corpo. Depois, quem são esses especialistas? As células T e B. Aí a gente vê a resposta imune em ação na prática. E para fechar, vamos entender sobre a memória e a regulação de tudo isso. Então, vamos começar do começo, certo? A missão fundamental do sistema imunitário, olha, não é só sair combatendo doença, não. O trabalho principal é manter a estabilidade interna do nosso corpo, deixar tudo funcionando em harmonia. E esse equilíbrio todo tem um nome técnico, homeostase. É basicamente o estado ideal de funcionamento que o corpo luta para manter. E o sistema imunológico? Ele é tipo um guardião incansável, sabe? Sempre de prontidão, combatendo qualquer coisa que ameace essa paz, essa harmonia interna. E para manter essa homeostase, o corpo tem, digamos, 2 forças de defesa. Primeiro, a imunidade inata. Pensa nela como a tropa de choque. Resposta super rápida, a primeira a chegar na confusão, mas não é muito específica. Já a imunidade adaptativa, que é o nosso foco aqui, é diferente. Ela é tipo as forças especiais. Demora um pouco mais para entrar em ação, mas o ataque é preciso, super específico e, o mais importante de tudo, ela cria uma memória do invasor. Então, vamos conhecer de perto os protagonistas dessa história toda, os especialistas do nosso exército de defesa, as famosas células T e B. Ok, essa imagem pode parecer meio complexa, mas o processo é fascinante. Vamos lá. Tudo começa no mesmo lugar, na medula óssea, a partir das células-tronco. É a origem de todas as células imunes. A partir daí, os caminhos se separam. As células B, por exemplo, elas amadurecem ali mesmo, na medula óssea. Já as células T, essas pegam um caminho diferente. Elas viajam para um órgão chamado timo, que é tipo um centro de treinamento especializado. E olha, esse treinamento no timo não é brincadeira não. É um processo incrivelmente rigoroso. Pensa num campo de treinamento militar de elite dos mais difíceis. Só os linfócitos T que conseguem provar que sabem reconhecer os invasores sem atacar o nosso próprio corpo é que se formam. Para ter uma ideia, cerca de 95% deles são eliminados no processo. É uma seleção duríssima para garantir que só os melhores e mais seguros entrem em ação. Agora, vamos falar das células B. Se a gente pensar nas células T como os soldados de reconhecimento e ataque direto, as células B são as fábricas de armas do nosso corpo. A especialidade delas é produzir e liberar umas proteínas poderosas chamadas anticorpos. E essa defesa que acontece nos fluidos do corpo, como sangue, tem um nome: imunidade humoral. E não pense que é um tipo só de arma não, é um verdadeiro arsenal. Essa tabela mostra bem isso. As células B produzem diferentes classes de anticorpos, e cada um tem uma função específica. Por exemplo, o IgM é tipo o primeiro a chegar na briga. O IgG é o craque da memória imune e é tão importante que até atravessa a placenta para proteger o bebê. Já o IgA fica de guarda nas nossas mucosas, tipo no intestino, e o IgE, esse está mais ligado às alergias e defesa contra parasitas. Muito bem, agora que a gente já conhece os nossos especialistas, vamos ver como eles entram em ação de verdade no meio de uma infecção. E o segredo aqui é entender a enorme diferença entre o primeiro encontro com um inimigo e os próximos. Pensa só numa coisa. Por que será que geralmente depois que a gente pega uma doença como o catapora, nunca mais pega de novo? Ou por que aquele resfriado específico não derruba a gente 2 vezes seguidas? A resposta para isso é uma das coisas mais fantásticas do nosso corpo, a memória imunológica. E esse gráfico aqui, nossa, ele mostra isso de um jeito perfeito. Dá uma olhada na resposta primária, ali à esquerda. No primeiro contato com o invasor, a produção de anticorpos é meio lenta, meio tímida. Mas o ponto crucial é que nesse processo, o corpo cria as tais células de memória. Agora, olha o que acontece na resposta secundária. Quando o mesmo invasor aparece de novo, essas células de memória entram em ação e... BUM! A resposta é muito, mas muito mais rápida, forte e eficaz. É essa explosão de atividade que a gente vê à direita. Então a grande sacada é essa: a resposta secundária é superior em absolutamente tudo. Ela é mais rápida, coisa de 1 a 3 dias, produz uma quantidade muito maior de anticorpos e esses anticorpos são até de melhor qualidade.
mais eficazes. E é exatamente esse o princípio por trás das vacinas. O que elas fazem é basicamente simular um primeiro contato para treinar o nosso sistema e criar essas células de memória, tudo isso sem que a gente precise ficar doente de verdade. Genial, né? Certo. A batalha foi vencida, o invasor foi neutralizado. Mas o trabalho do sistema imune não para por aí não. Depois da guerra, duas coisas são absolutamente essenciais: guardar a memória do inimigo e controlar o próprio exército para evitar que ele cause estragos. E para essa missão de manter a paz, a gente tem as diplomatas do sistema imune, as células B reguladoras, ou BRAGs. A função delas é basicamente acalmar os ânimos. Depois que a infecção é controlada, elas chegam liberando moléculas, como a interleucina 10, que funcionam como um sinal de «pessoal, pode relaxar». Isso é super importante para frear a inflamação e evitar que o nosso sistema de defesa, super ativado, comece a atacar o nosso próprio corpo por engano. E na mesma linha, já a gente tem as células T reguladoras, as TREGs. Se as BRAGs são as diplomatas, as TREGs são a polícia do sistema imunitário. O trabalho delas é patrulhar e garantir a autotolerância, que é um nome chique para dizer: ei, exército, não ataque as células do nosso próprio corpo. Elas são fundamentais para impedir que o sistema ataque tecidos saudáveis. E quando esse controle falha, bom, é aí que surgem as doenças autoimunes. E essa frase final resume tudo perfeitamente, né? Um exército poderoso é inútil sem controle. No nosso corpo, a regulação é tão importante quanto o ataque. Ter um sistema imunitário saudável não é só sobre ser forte para combater invasores, mas também sobre ter a sabedoria para saber quando parar e manter a paz interna. E é isso, pessoal! Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje pelo incrível mundo dos linfócitos T e B. Muito obrigado pela atenção de todo mundo, e se curtiu o assunto e quer continuar aprendendo sobre o corpo humano e muito mais, não se esquece, siga o canal Biologia e Saúde. Até a próxima!